aqui é Mia, sou professora de desenho e a gente tá de volta aqui no canal com mais um resumão das nossas aulas ao vivo, que, pra quem não sabe, acontece todas as quartas-feiras às 19 horas aqui no canal. E hoje eu vou postar aqui pra vocês um resumão da nossa última live, que foi sobre fundos, cenários. Aí eu passei pra vocês as noções básicas no que vocês realmente precisam saber para fazer um fundo que funciona no seu desenho. Spoiler, gente, não precisa de perspectiva complexa e cenários super difíceis que você não consegue desenhar. São conceitos super básicos que vão estar te ajudando. Então, gente, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve caso você seja novo, não deixe de conferir os links que possam interessar você na descrição do nosso vídeo, links do nosso curso e também nas nossas redes sociais, e bora para nossa aula. Então, o que eu vou começar fazendo o quê? Eu vou começar colocando os valores básicos da mocinha. E depois a gente fala sobre o fundo, belezinha? Belezinha, gente? Então, o que eu fiz aqui? Eu defini os valores da minha personagem. Então, eu coloquei, né, mais ou menos, né, como se eu fosse pintar ou como se eu fosse sombrear ela, né? Defini aqui de um jeito bem simples. E qual que é o rolê? Primeiro, a gente vai tentar resolver o nosso fundo pensando única e exclusivamente em valores. O que são valores? Valores é o fundamento do desenho, que vai dizer o quão claro ou escuro são as suas tonalidades. A pessoa que ela tá começando e ela ainda não entendeu a real importância dos valores, ela tende a simplificar isso em a gente usa as tonalidades escuras nas áreas das sombras, as tonalidades claras nas áreas da luz. Só que o valor vai muito além disso. E uma coisa que a gente pode aproveitar, né, pra gente tá explorando aí esse fundamento do desenho, é justamente o que eu vou passar aqui pra vocês hoje, que é o quê? A gente criar contraste entre a figura e o fundo e colocar ou retirar a atenção do nosso observador. Então, a regra ela é bem básica. Onde a gente tem um alto contraste, a gente vai chamar a atenção. Onde a gente tem um baixo contraste, a gente vai tirar a atenção. O que é contraste, né? Caso alguém esteja perdido e não conheça a palavra. Contraste é a distância entre um tom e outro. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar esses tonzinhos aqui do lado. E eu quero comparar eles com esse tonzinho mais claro que eu tenho. Então, entre esses dois tons, o preto, ele é muito, muito escuro, e esse tonzinho aqui, ele é bastante claro. Então, a gente tem um alto contraste, a gente tem uma distância muito grande entre um tom e outro. Então, muito escuro, muito claro. Enquanto que aqui a gente tem um contraste muito menor, porque esse tom é escuro, mas ele é bem menos escuro do que o preto. Então, ele tá muito mais próximo desse nosso segundo tom aqui. Então, a gente tem um contraste menor. Então, a gente quer colocar alto contraste para chamar a atenção. Novamente, geralmente quando nós estamos trabalhando com figura humana, né, mais ou menos como eu fiz esse esbocinho aqui rapidinho pra gente, a gente quer chamar a atenção pro rosto, a gente quer chamar a atenção pra cabeça. E o que eu fiz aqui foi que eu coloquei um cabelo preto na nossa personagem. Então a área do rosto ela tá emoldurada com essa área escura, né, com essa área preta. Então eu quero que o meu fundo nessa área, ele gere contraste com esse preto. Se o preto é muito escuro e eu quero gerar contraste, eu vou trabalhar com tons claros. Então eu não vou fazer um fundo preto escuro perto da cabeça dela, porque eu quero chamar a atenção. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar branco, eu vou deixar uma área, né, branca aqui em volta, e aí eu vou escurecer, né, mais pra longe. Então aqui em volta fica no branco. E daí eu vou começar, né, a fechar aqui o fundo nessa tonalidade média. No caso aqui a gente tá trabalhando, né, com monocromático, porque a gente tá falando só dos valores ainda. Depois a gente pode falar sobre cores. Então a gente pode começar aqui. Tô trabalhando só com mancha aqui. Isso aqui é só mancha e áreas de cor, áreas de valores, né? Eu quero fazer um cenário complexo. Eu quero colocar alguma coisa que faça sentido. Isso pode ser uma lua. Isso pode ser um sol, né? Não sei. Depende do contexto ali. Isso pode ser um guarda-chuva, por exemplo. Ela está segurando assim um guarda-chuva, sabe? Claro, assim, por trás dela. Então você pode pensar elementos, tipo assim, nessa ideia de que você vai usar esses conceitos aqui que a gente está aplicando como mancha simples para você trazer para algo que seja complexo depois. Então eu quero deixar uma área branca em volta, sei lá, tipo, faz uma gola, por exemplo, né, na roupa do personagem, assim, por trás da cabeça. Então são várias coisas que você pode pensar ali para trazer. Então, basicamente, deixando branco aqui,
eu coloco uma atenção bem forte nessa área aqui. Daí, eu quero chamar atenção pro rosto, o que significa que o braço, a perna, a saia, elas não são áreas tão importantes e tão relevantes. Eu não quero chamar tanta atenção para essas áreas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir cada vez mais o contraste. Então, eu vou deixar ainda mais escuro. Aqui perto da saia e tudo mais. Que eu vou diminuir o contraste entre o fundo aqui e a personagem em si. Então, o que eu fiz lá em cima, pra colocar, né, esse foco ali na cabeça dela, eu vou fazer o contrário aqui embaixo. Eu vou tirar o foco da saia, eu vou tirar o foco da perna, colocando uma tonalidade que tá mais próxima da tonalidade, né, dos elementos que a gente tem ali. Então, basicamente fazendo assim, você, tipo, isso aqui é só uma thumbnail, sabe? É só um esboço super rapidinho. Então, só de você fazer isso aqui, você já bate o olho aqui e você já vai... Primeira coisa que você olha é a região da cabeça, porque a gente tem esse alto contraste. A gente tem essa área preta que ela destaca dos valores do resto da composição. Vamos supor que você tenha preto no restante da composição. Sei lá, vamos supor que ela tá usando uma bota aqui. Você precisa, por algum motivo, ela precisa ter essa bota. Eu coloquei essa bota, eu já comecei a chamar a atenção aqui embaixo. E já não é uma coisa que eu quero. Eu quero manter a atenção lá em cima. A gente, novamente, vai tentar deixar, né, mais próximo do fundo. Então, vamos tentar jogar, né, uns detalhes mais escuros aqui no fundo, aqui embaixo. Que aí a gente vai tirando essa atenção daqui. A gente aproxima o valor do fundo do valor do personagem e a gente tira essa atenção daqui. Então, basicamente, pra gente resolver, novamente, a gente tá resolvendo isso aqui com uma mancha simples. Eu quero fazer um cenário complexo. O que eu posso fazer aqui? Sei lá, vamos colocar uma fumaça, não sei, vai que ela é uma maga e a gente vai colocar umas magias assim subindo, umas fumaça meio escura. Ou então a gente pode fazer uma calçada aqui, né? Uma moça andando e daí tem uma calçada aqui, você faz a calçada escura. Sei lá, ela é uma elfa no meio da floresta, você pode colocar uns arbustos escuros aqui embaixo, sabe? Então realmente a ideia é sempre a mesma. É você aproximar ou afastar os seus valores, gerar alto ou baixo contraste de acordo com você querer colocar ou retirar a atenção. E você pode resolver isso de coisas muito simples, como manchas, como a gente tá fazendo aqui. Você pode fazer formas geométricas, por exemplo, sei lá, tipo, fazer um círculo bem, tipo, em volta, assim, atrás dela e fazer, sei lá, uns triângulos aqui embaixo. E aí você vai, né, tornando mais complexo, vai transformando em coisas reais, como a gente falou, vai colocando uma moita, vai colocando uma calçada, e daí você vai trabalhar uma calçada, você provavelmente vai ter que fazer uma perspectiva, né, pra você colocar a calçada. Então aqui a gente podia fazer, por exemplo, um sol atrás dela, ou então um guarda-chuva, como a gente falou. Essa área média aqui que eu coloquei em mancha, a gente poderia, né, fazer uma perspectiva, colocar uns prédios, né, como se ela estivesse, por exemplo, numa rua, num beco, alguma coisa assim, e uns prédios em volta, e daí a calçada mais escura aqui. Então, realmente, é você adaptar de acordo com a sua composição, né, quais elementos que fazem sentido com a sua composição, com o seu personagem e tudo mais. Mas a regra básica para fazer um fundo funcionar de acordo com o fundamento dos valores é isso aqui. O meu próximo exemplo, eu quero falar sobre usar elementos do fundo para você focar a atenção. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma thumb rapidinho de um personagem dos X-Men, que é o Mr. Sinister. Ele é um vilão dos X-Men, inclusive tem um original do Daniel HDR bem aqui. Ai, meu Deus do céu, né? Falta na frente. Aqui, ó. Aqui! Que é um personagem que eu gosto muito. E por que eu quis fazer esse? Se vocês olharem o design do personagem, ele tem uma capa. Só que ele não tem uma capa tipo de tecido. Ele tem uma capa que são várias fitas. E qual que é o rolê dessas fitas? É que dá pra usar essa capa pra você focar a atenção no personagem principal. Então, eu fiz uma thumbzinha bem simples aqui. Eu já estou com alto contraste no sentido de que eu tenho o rosto do personagem muito claro, o cabelo muito escuro em volta chamando a atenção pro rosto, e eu deixei esse fundo mais claro pra realmente eu ter essa área interessante aqui, né, o contraste, né, do fundo mais claro com o cabelo escuro. Sendo que, né, o contraste entre a roupa e o fundo não é tão grande. Então eu apliquei mais ou menos, né, o que eu expliquei aqui. Só que eu quero chamar mais atenção ainda, eu quero realmente, tipo, focar. Qualquer coisa que você faça no seu desenho que lembre setas, você
literalmente tá fazendo o seguinte, você tá pegando na mão do seu observador e falando, ó, olha aqui, sabe? Tipo, só que você não vai literalmente colocar uma... Quer dizer, você pode colocar literalmente uma seta, e eu já fiz vários desenhos que eu coloquei literalmente seta, tipo, apontando assim pro rosto do personagem, do tipo, olha aqui. Mas eu gosto desse personagem porque ele tem essa capa, que são, né, essas várias fitinhas, e daí você pode fazer essas fitinhas literalmente apontando, porque a capa sai de trás aqui, né, do rosto. Então, tipo, o povo faz muito isso pra trabalhar com esse personagem, que é literalmente adicionar um monte de seta apontando pro rosto do personagem. Ai, meu Deus do céu, meu personagem não tem a capa do Mr. Sinister. Você pode, por exemplo, colocar, sei lá, galhos de árvore apontando, sabe? Tipo, sei lá, seu personagem tá numa floresta. Então, novamente a gente vai entrar aqui, né, na ideia de você adaptar a ideia básica, né, pro contexto do seu desenho, do seu personagem. Então, aqui eu tô literalmente fazendo setas por causa da capa, mas você pode fazer um galho de árvore, você pode, sei lá, tipo, ele tem ele tá na frente, por exemplo, de um objeto, assim, redondo, e daí você pode fazer uns entalhes no objeto redondo, sei lá, aqueles bombos, sabe? Aqueles bombos japonês, foi a primeira coisa que eu pensei. Mas, basicamente, você cria, né, essas literalmente são, você tá colocando uma seta, tipo, olhe para cá, olhe para o centro. Então, você pode pensar elementos do fundo pra você literalmente, né, seguir. Também vejo o pessoal fazendo isso aqui com feixe de luz. Colocar uns feixes de luz, assim, sabe, no fundo, assim. E aí a ideia, né, se você quer... qual que é o rolê da seta? O rolê da seta é que ela é mais fina de um lado e mais grossa do outro. E daí, o olhar do seu observador, ele vai naturalmente de onde tá mais grosso pra onde tá mais fino. Então, você vai, né, chamar a sua atenção para as coisas que estão nessa região aqui. Então, qualquer coisa que você fizer que tenha, né, esse sentido de apontar, dependendo, novamente, do contexto da sua composição, do seu personagem, funciona para passar esse tipo de efeito aqui. Então, gente, a regra que eu falei pra vocês sobre alto contraste, vocês vão colocar atenção, e baixo contraste, vocês vão tirar atenção, também vale para cores. Como é contraste em cores? A gente vai ter que pegar um círculo cromático. Deixa eu abrir aqui o Google rapidinho e pegar um círculo cromático pra vocês. Então, a gente tem um baixo contraste, se você pegar o círculo cromático, cores que estão próximas do círculo cromático, elas têm pouco contraste entre elas. Então, por exemplo, tonalidades aqui de verde, verde azulado e azul, elas estão próximas, então elas têm um baixo contraste. Então, por exemplo, essas três cores aqui, elas têm um baixo contraste entre si. Cores que estão distantes, são as cores complementares, elas têm um alto contraste. Então, se a gente tá aqui, né, nessa área, a gente tá com um baixo contraste. Se a gente ir pro outro lado do círculo cromático, lá pra região do vermelho, a gente vai ter um alto contraste. Então, entre o verde e o vermelho, a gente tem um alto contraste. Então, aqui a gente tem um baixo, e se a gente compara com o vermelho, isso é um alto contraste. Como que a gente vai aplicar isso, né, num desenho? Onde que você quer chamar a atenção? Onde você quer chamar a atenção, você vai colocar essa cor complementar. Então, eu não sei se tá dando pra ver direito no vídeo, mas eu fiz uma mocinha aqui. E eu tinha pensado, na real, ela ser tipo uma sereia e tal. E eu quero chamar a atenção pra esse cabelo, pro rosto dela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar a cor complementar, que é o vermelho, né? Que a gente escolheu ali. Que é uma cor que vai ter um alto contraste em relação às outras cores que a gente vai usar. E eu vou passar ela no cabelo. Então, eu vou fazer um cabelo ruivão aqui. E daí a gente vai chamar atenção para essa área que tá vermelha. E todo o restante da composição eu vou usar essas cores com baixo contraste. Dessa forma eu não vou ter muita diferença entre a cor da pele dela, por exemplo, e o fundo. Vai ser tudo ali mais ou menos em tons parecidos de verde. O rolê do cabelo, no caso da quando a gente quer chamar atenção pro rosto, é legal, porque você pode usar o cabelo como se fosse tipo uma moldura, entre aspas. Então o rosto é claro e o fundo é claro. E aí você coloca o cabelo escuro no meio pra gerar, né? Tipo, então você cria claro, escuro, escuro, claro. Então você vai, tipo, você vai gerando esses anéis, sabe, de interesse. Então, por exemplo, o meu personagem, ele tem o rosto escuro, o cabelo claro, e daí você coloca um fundo escuro. Porque aí o cabelo, ele vai estar em volta do rosto. E daí ele vai isolar, né, o escuro do rosto do escuro do fundo. Como a gente isolou aqui o claro do rosto do claro do fundo.
Mas aqui, terminei de resolver como eu falei. Você bate o olho aqui, questão de cor, a primeira coisa que você olha é a região do rosto, do cabelo, porque a gente tem, né, esse alto contraste. Tá tudo ali naquelas tonalidades mais básicas ali de verde, de um verde um pouquinho mais azulado. E daí a gente tem, né, esse vermelhão, que é uma complementar, então ele tem um alto contraste, então ele chama bastante atenção. Não é porque você está trabalhando aqui com cores que você vai ignorar valores, porque cores também têm valores. Então eu passei pro preto e branco aqui justamente para isso. Deixa o celular parar de girar aqui. Então eu passei pro preto e branco a composição aqui no celular. Tá meio difícil de ver, mas vocês conseguem ver que a gente tem, né, essa área escura do cabelo e o fundo mais claro. Então eu também trabalhei a questão do contraste, né, dos valores, mesmo trabalhando com cores. E daí aqui embaixo, né, eu joguei essa área mais escura para tirar a atenção dessa área. E daí o cabelo, né, ele chama a atenção ali no centro, porque o fundo está claro, o cabelo está escuro. Então a gente tem um contraste de valor e a gente tem um contraste de cores. Então a gente vai, né, aplicando uma ideia em cima da outra para ela ir fazendo, né, funcionar. Então, gente, a aula foi isso. Eu espero que tenha sido aí bem bacana pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido esses conceitinhos básicos. E assim, gente, lá no nosso curso desenhartístico.net, vou contar pra vocês, nós temos uma aula só sobre esse conteúdo no nosso quarto módulo aí, que é sobre técnicas mais avançadas aí de desenho. Então, se você curtiu esse conteúdo, tem muito mais pra vocês lá em desenhartístico.net. Lembrando que tá disponível pra vocês aí na descrição o linkzinho do curso, o linkzinho para a nosso cupom de desconto desse mês e também nossa aula gratuita de esboço. Não deixa de conferir, gente, tá aí na descrição pra vocês. Por hora, então, gente, é isso. Deixo vocês todos com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo, gente, e até!